nome da pregação de hoje é O Sucesso e o Cristão. 1 Samuel, capítulo 18. Vamos ler. Depois que Davi terminou de falar com Saul, Jonatas se tornou muito amigo de Davi, e Jonatas o amou como a si próprio. Só dando um contexto histórico aqui, aí eu já continuo a ler. Rei Saul era o rei que o povo de Israel queria, um rei alto. E o autor do livro de Samuel, o tempo todo, faz esse contraste entre Saul, que era o rei escolhido pelo povo, um povo que confiava na altura, um povo que confiava na força humana, um povo que confiava no exército. Em oposição estava Davi, um homem que diz: eu vou contra ti, Golias, não com espada nem com canhão, mas em o nome do Senhor dos Exércitos. Davi é o homem segundo o coração de Deus, é aquele que deposita a sua fé em Deus, e em nada, em mais ninguém, mas em Cristo Jesus, no Senhor nosso Deus, e em mais ninguém. Esse é o contraste, um homem de fé genuína. E Deus rejeitou Saul e disse para ele: eu vou colocar outro no seu lugar. Com isso, obviamente, a dinastia de Saul se interrompia. Jonatas era o filho de Saul, e em toda a cultura monárquica, ele era o legítimo sucessor ao trono. E esse é o contexto, então, aqui dessa história. Verso 2. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Então Jonatas fez um acordo com Davi, porque o amava como a si mesmo. Ou seja, aquele que seria um concorrente para ele, não é? Mas não era. Jonatas, um baita de um homem de Deus. Então Jonatas fez um acordo com Davi porque o amava como a si mesmo. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, como também sua armadura e até mesmo sua espada, seu arco e seu cinto. Davi ia aonde quer que Saul o enviasse, e era sempre bem sucedido. E esse é um texto, um versículo-chave para que possamos compreender 1 Samuel 18. Ele era bem sucedido. É um sinônimo aí para nós de que ele era um sucesso em tudo que ele fazia. Por isso Saul o colocou no comando das tropas, e isso pareceu bem a todo o povo e até aos servos de Saul. Mas sucedeu que quando eles retornavam, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com tamborins e com instrumentos de música. E as mulheres dançando cantavam umas para as outras. Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. Mulheres endemoniadas também, né? Poxa vida, instrumento do capeta. Tá ali o seu rei, gente. Aí você canta na frente do rei. Saul matou só 10. Davi é que é bom. Davi matou 10 mil. Poxa vida, o povo não é fácil, gente. O povo não é fácil. Verso 8. Então Saul se enfureceu e não se agradou daquilo. E disse: elas atribuem 10 milhares a Davi e a mim somente milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul passou a olhar Davi com inveja. No dia seguinte, um espírito mau da parte de Deus, ou seja, um demônio, se apoderou de Saul, que começou a ter manifestações proféticas no meio da casa enquanto Davi tocava a harpa, como de costume. Saul trazia na mão uma lança, e Saul arremessou a lança, pensando: vou encravar Davi na parede. Mas Davi desviou-se dele por 2 vezes. E Saul temia Davi, porque o Senhor estava com Davi, e havia se retirado de Saul. Por isso Saul, olha que coisa, hein? Saul percebia, ele olhava para Davi e falava: Deus é com esse menino. Deus é com esse menino. É impressionante isso. Verso 13. Por isso Saul o afastou de sua companhia e o fez comandante de 1000. E Davi comandava as guerras à frente do exército. Davi era bem-sucedido, de novo, em todos os seus caminhos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que ele era tão bem-sucedido, de novo, Saul tinha receio dele. Mas todo Israel e Judá amavam Davi, porque os comandava nas batalhas. Então Saul disse a Davi: aqui está Merabe, minha filha mais velha. Eu a darei a ti por mulher. Saul já não tinha prometido lá no dia da batalha contra Golias que o homem que vencesse Golias receberia a filha de Saul? Está vendo? Saul não cumpriu o que ele havia prometido. Eu a darei a ti por mulher, contanto que me sirvas como guerreiro valente, lutes nas guerras do Senhor. Olha, usando o nome de Deus ainda, para tentar matar Davi. Pois Saul pensava: eu não o ferirei, mas deixarei que os filisteus o façam. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu?
E a quem são meus parentes e a família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou o tempo de Merabe, filha de Saul, ser dada a Davi, ela foi concedida em casamento a Adriel, Meolatita. Ou seja, não cumpriu de novo a sua palavra. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Olha que inferno. Olha que inferno na vida de Saul. Olha quando que Deus rejeita alguém, hein? Olha como que Deus faz, olha como Deus humilha o cara. A mulherada cantando, Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. O povo amava Davi. O filho de Saul amava Davi. A filha de Saul amava Davi. Não é fácil, não é fácil quando Deus rejeita alguém, meu amigo. Verso, qual que eu estou? 20? 18? Vocês não sabem nada, vocês estão lendo. 21, obrigado. 20, vou ler do 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, e quando contaram isso a Saul, ele se alegrou. E Saul pensou, eu a darei a ele, para que ela lhe sirva de armadilha. Meu Deus do céu, olha o nível do cara. Ele não está nem preocupado com a filha dele, a filha é uma isca. Sirva de armadilha para que a mão dos filisteus o derrote. Então Saul disse a Davi, serás hoje meu genro com minha outra filha. Então Saul deu ordem aos seus servos. Falai em segredo a Davi, o rei está contente contigo, e todos os seus servos te querem bem. Agora consente em ser genro do rei. Ele arquitetou, vai lá, fala para ele que eu gosto dele. É aquele negócio que eu tentei matar, isso é um acidente. Verso 23. Assim os servos de Saul disseram tudo isso em particular a Davi. Então Davi disse, pensais que é fácil ser genro do rei? Sou homem pobre e de condição humilde. Os servos de Saul lhe anunciaram o que Davi havia falado. Então Saul disse, assim direis a Davi, o rei não exigirá um dote, apenas 100 prepúcios de filisteus, para que seja vingado dos seus inimigos. Ou seja, traga aqui para mim 100 filisteus. Eu quero 100 filisteus mortos. Saul pretendia que Davi caísse nas mãos dos filisteus. Quando os servos de Saul disseram isso a Davi, agradou-lhe a ideia de tornar-se genro do rei. E antes de vencer o prazo, Davi se levantou, partiu com seus homens e matou 200 filisteus. A exigência era 100. Aí chega Davi e joga 200 lá na cara do rei. Davi trouxe os prepúcios deles e os entregou, bem contados ao rei, para que se tornasse sem um genro. Então Saul lhe deu sua única filha Mical por mulher. Mas quando Saul viu e compreendeu, mais uma vez, que o Senhor estava com Davi e que todo Israel o amava, temeu muito mais a Davi. E cada vez mais Saul se tornava seu inimigo. Então os chefes dos filisteus saíram em campanha. E sempre que eles saíam, Davi era mais bem sucedido. Terceira vez, terceira ou quarta? Mais bem sucedido do que todos os servos de Saul. Por isso ele se tornou muito famoso. Ora, fica muito claro que o autor de Samuel está descrevendo quão bem sucedido Davi era. E a explicação para isso é uma só. Deus era com ele. Como nós lidamos com isso? Com o sucesso, com o desejo, muitas vezes que passa pelos nossos corações de querer ser um sucesso, ou famoso como ele foi aqui, como Davi era. Ora, muitas vezes, pastores pegam esse texto, os pastores da teologia da prosperidade, e distorcem para satisfazer corações cobiçosos. Isso é errado. Por outro lado, é muito claro, não apenas neste texto, como em toda a Escritura e ao longo da história, que Deus protege o seu povo. Que Deus faz o seu povo ser bem-sucedido em tudo que faz, como o Salmo 1 declara. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Tudo que ele faz é bem-sucedido. Isso é verdade. Isso é verdade por toda a palavra de Deus. Como em Romanos também, quando Paulo fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso não nos livra de sofrimentos e dificuldades, mas é fato que a perspectiva cristã em relação ao povo de Deus é uma perspectiva de vitória o tempo todo. E é sobre isso que eu quero falar. Primeiro, somos vencedores sempre. O verso 5 fala, Davi era bem-sucedido. O verso 30 diz, Davi era bem-sucedido. O verso 15 também. Verso 15, vendo ele que era tão bem-sucedido.
E o autor mostra, como eu já disse, que tudo isso tinha a ver com o fato de que Deus era com ele. Verso 12, 14 e 28. 3 vezes a expressão, e Deus era com Davi. Portanto, o autor está mostrando o seguinte, está repetindo aquilo que a gente vê lá no Salmo 121. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que nela edificam. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. É isso que o autor está mostrando para nós. Não há vitória se Deus não coloca a mão. A nossa vitória vem de Deus. Como nós também já lemos no capítulo anterior, em que Davi vence Golias. Vou contra ti não com espada nem com canhão. A minha força, a minha vitória vem de Deus. Ele convenceu Saul, dizendo assim para Saul: Deus me livrou do urso, Deus também vai me livrar de Golias. Portanto, fica muito claro para nós que a nossa confiança deve estar em Deus. E Davi é sim é um exemplo para nós da bênção de Deus, que torna o povo de Deus próspero, que torna o povo de Deus bem-sucedido em tudo que faz. Em Romanos 8:37, por exemplo, Paulo diz que nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Mas quais são essas todas as coisas? Os 2 versículos que antecedem o versículo que eu acabei de citar nos dizem: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? O que mostra que mesmo crentes podem enfrentar tudo isso. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, continua ele, somos mais que vencedores. Ora, essa é a perspectiva sobre o povo de Deus. Pelo amor de Deus, não deixemos que a maldita, mentirosa e enganosa teologia da prosperidade nos tire as promessas divinas em relação a nós. A falsa fé deles não deve ser corrigida com incredulidade. A falsa fé deve ser corrigida com fé verdadeira. E a fé verdadeira declara que o povo de Deus é vencedor em todas as circunstâncias, até quando passa fome. Até quando é levado para o matadouro, para ser decapitado, trucidado, morto e assassinado. Mas a perspectiva, mesmo em meio ao aparente fracasso, o cristão, ele é sempre vencedor. Essa é a perspectiva. A bênção de Deus está sobre nós. A mão de Deus é sobre nós. Não devemos ter uma perspectiva negativa sobre a nossa existência, mesmo quando tudo vai mal. Mesmo quando nós estamos sendo decapitados, ali nós estamos vencendo. Pensem nos apóstolos. Eles eram mais que vencedores. Porque foi justamente porque eles morreram pobres e por meio de mortes trágicas que hoje nós gritamos por todos os cantos do mundo que a fé cristã é verdade, porque ela é baseada no testemunho daqueles homens que não ganharam nada ao testemunhar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, homens que perderam tudo. Não tem como dizer que o testemunho deles é falso, não tem como desqualificar essas testemunhas. Eles não ganharam nada por testificar que Jesus Cristo, que eles viram Jesus Cristo morto na sexta e ressurreto no domingo. Aquele fato, aquela morte trágica, não foi derrota. Aquilo ali não foi morte. Porque por conta daquilo, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo têm se convertido. O sangue daqueles homens é a semente do Evangelho. Em todo o mundo, o cristianismo é irrefutável. Ele é o único baseado em um evento histórico. Ele é o único. Todas as religiões são baseadas em homens que alegam que viram algo, que ouviram Deus. O cristianismo também é baseado em revelação. Deus falou conosco. Mas o cristianismo tem a chancela de Jesus Cristo morto no tempo, no espaço, na história. Só nós temos isso. E graças a Deus que usou aqueles apóstolos. Portanto, até quando aqueles apóstolos estavam ali perdendo, com fome, nudez e sendo triturados, eles eram vencedores.
Essa, de fato, é a perspectiva do cristão. Ele é árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Essa é a perspectiva do cristão. O ímpio, diz o salmista, ele compara o crente com árvore frondosa, frutífera, que dá o seu fruto no devido tempo. O ímpio, ele diz assim, eles não são assim, eles são palha. Palha, ele nem compara, a comparação dele é tão drástica. Ele não compara o crente, uma árvore frondosa, com o ímpio, uma árvore seca. Não. A comparação é ainda pior. O crente é árvore, o ímpio nem árvore é. Ele é palha, é um pedaço de madeira morta. É isso que ele é. Essa é a nossa perspectiva. Que o cristão é vencedor sempre, mesmo em meio aos seus sofrimentos. De modo que, enquanto ele sofre, ele pode não entender isso. Ele pode não compreender o que Deus está fazendo. Mas o cristão sempre é vencedor. Quem diria que a cruz era o lugar de vitória? Quem diria que num lugar de morte, de sofrimento e de vergonha, na realidade era um lugar de glória, de vida e de poder? Pela fé. Pela fé nós vemos isso. Pela fé nós sabemos disso. O cuidado de Deus para com Davi foi contínuo. Saul tinha prometido sua filha a quem vencesse Golias, não cumpriu. Agora ele promete a filha mais velha, mas é só uma estratégia para que Davi vá matar filisteus e morra. Não dá certo. Davi vence tudo. Tenta mais uma vez, vou entregar a minha filha Mical. Dê-me 100 prepúcios, mate 100 filisteus. Davi chega com 200. Para mostrar que Deus cuidava dele. Que a mão de Deus era sobre Davi. Isso não livrou Davi, apesar de ser muito bem sucedido aqui, ser amado por todos. Ele também foi odiado por todos em alguns momentos da sua vida. Pelo seu próprio exército. E depois pelo seu próprio filho. Obviamente aí por conta de seu pecado. Ele enfrentou momentos de dificuldade, como por exemplo, quando Saul começou a persegui-lo e ele teve que fugir de Saul. E ele viveu longos anos longe de sua casa, distante de sua esposa. Então os cristãos enfrentam também momentos de dificuldade. Mas a promessa do Salmo é verdadeira. Árvore plantada junto à corrente de águas. Aquele que de fato obedece à palavra de Deus sempre é árvore plantada junto à corrente de águas. Aquele que de fato segue a Jesus Cristo é vencedor em todas as coisas, até numa cadeia ele é. Não consertemos a falsa teologia da prosperidade, a falsa fé com fé nenhuma. Consertemos a falsa fé com fé genuína na palavra de Deus. Nos lembremos que Deus nos ama. E daí que os falsos pastores do amor só falam de amor? Eles estão errados, eles estão mentindo, eles estão pregando o evangelho pela metade. Não vamos pregar também o evangelho pela metade, agora do avesso. Se esquece de falar que Deus nos ama, que Deus protege o seu povo, que Deus cuida de nós. Porque é por isso que Davi não morreu, porque Deus amava Davi e o guardava, assim como Ele continua nos guardando. Assim como Ele continua nos poupando de nossos adversários. Assim como Ele continua nos protegendo. Na hora, pode ser que Davi tivesse se esquecido que foi Deus que deu a habilidade para que ele se esquivasse das flechas ou das lanças de Saul. Mas não foi. Foi Deus quem o ajudou. Foi Deus quem o capacitou. Foi Deus quem o livrou, como o livro de Samuel vai dizer mais à frente, que Deus protegia Davi de Saul. Por isso Saul nunca alcançava Davi. Segundo, Jonatas, um homem sem cobiça. Eu acabei de falar que Deus nos abençoa, que somos mais que vencedores. E agora eu vou falar de Jonatas para nos equilibrar. Jonatas era o herdeiro legítimo ao trono. Mas o que ele faz? Ele ama Davi e ele dá sua capa, sua armadura, sua espada para Davi. R.C. Sproul, comentando essa passagem, diz assim: isso era um reconhecimento da parte de Jonatas de que Davi era o escolhido de Deus para ser o próximo rei. Mas era o lugar que Jonatas deveria herdar. E Jonatas está dizendo: eu vejo que você é que deve reinar. E Jonatas ajudou Davi. Jonatas protegeu Davi quando seu pai queria matá-lo.
Jonatas salvou Davi. Foi Jonatas. Quando Saul mais uma vez tentou matá-lo, Jonatas o protegeu e disse: meu pai quer fazer o mal contra você. Fuja, corra. Era legítimo que ele fosse o próximo rei, mas ele entendia que Deus não queria que fosse ele. E o que ele faz? Ele ama Davi e ele serve Davi. Todos querem ser Davi. Você já viu um menininho jogando bola lá na rua de sua casa? Na garagem da sua casa, seu filhinho. Você já viu ele levantar a bola, chutar a bola e falar: gol! Não, eu ia falar um jogador aqui. Vai que algum nos ouve, né? Não vou falar não. Mas ele vai lá e chuta e fala um nome de um jogador não muito conhecido? Não, ele não fala. Ele fala quem? Vai, Messi. Não é assim? Gol! Cristiano Ronaldo. Aí ele faz que não é Cristiano Ronaldo. É assim, né? É assim que eles fazem. Todo mundo quer ser o melhor. Todo mundo quer ser o Davi. A maioria não vai ser. Mas todos nós podemos ser Jonatas. Todos nós podemos servir a Deus. Podemos dar amparo para aqueles outros que vão aparecer. Jonatas é um símbolo de algo que todos nós devemos cobiçar. Isso nós devemos cobiçar. O desejo de servir a Deus. Satanás olha para Jesus no dia da tentação e diz assim para ele: está vendo os reinos e a glória desse mundo? Se você me adorar, eu vou dar tudo para você. Em 1 João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, e o que há no mundo? A concupiscência da carne. Concupiscência significa o desejo forte, as paixões da carne. É um sinônimo então de paixão, com o sentido de vício. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Portanto, não ame o mundo. O desejo da carne, dos olhos e a soberba da vida procedem do mundo. Não ame essas coisas. Ora, mundo aqui não é mundo físico. João não está dizendo que o mundo físico é mau, porque Deus olha o mundo e diz: é bom. Deus cria todas as coisas e diz: são boas. A palavra mundo aqui não significa, portanto, a matéria. Mundo aqui é um sistema de valores corrompidos. Por exemplo, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ora, ele não está se referindo à amizade com árvore, com uma pedra. Ele não está falando de mundo aqui no sentido de cosmos, no sentido de mundo físico. Ele está falando de um sistema de valores. Não amem esse sistema de valores, que é baseado no pensamento humano, um pensamento humano que é contrário a Deus. João, portanto, nos ordena: não amem a soberba da vida. Não amem, não amem, não façam isso. Olha, é isso que o pastor da prosperidade e o pastor do sucesso, os coaches, oferecem. Todos os dias. Todos os dias. Parece a mesma coisa do Salmo 1, não parece? Aquele que seguir a palavra de Deus, aquele que ouve o conselho da palavra de Deus e não anda no conselho do mundo, esse é como árvore plantada junto à corrente de águas, tudo que ele faz é bem-sucedido. Parece, porque a heresia, ela não está tão distante assim como você imagina da verdade. A heresia, ela é irmã gêmea da verdade. Ela parece muito com a verdade, mas ela é falsa. Os coaches e os pastores da prosperidade, eles são exatamente Satanás tentando Jesus. Olha, as glórias. Olha, não quer ser famoso? Olha, não quer comprar isso ou aquilo para dizer que você venceu na vida? É isso que Satanás oferece por meio dos coaches e dos pastores da prosperidade. É isso que Jonatas está rejeitando. Jonatas não tem alvo de ser rei. Ele tem o alvo de servir a Deus. Essa é a perspectiva de Jonatas, assim como a de Davi. Davi quer servir a Deus. Ser rei é a posição que Deus concedeu a ele, então ele vai ser. Mas não tem a ver com a ideia da cobiça de ser rei para obter a coroa e a glória deste mundo. Essa é a grande diferença. Eclesiastes diz assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e Deus lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. É dom de Deus. Quando nós levantamos
nos levantamos cedo e nós pensamos na nossa esposa, nós pensamos nos nossos filhos, e a gente pensa, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Não importa o que aconteça, eu não vou desistir. E o que eu puder fazer de melhor para minha casa, eu vou fazer. Eu vou poupar dinheiro, eu vou guardar e eu vou me matar aqui. Isso não é errado, de forma alguma. Ou, quando a gente pensa assim, ó Deus, dê-nos mais recursos. Precisamos abrir mais igrejas. Para que o teu nome seja exaltado. Para que se saiba que há Deus em Israel, como Davi disse, lembra? Na pregação passada. Senhor, que teu evangelho prospere mais e mais. Pagamos quase 2 milhões numa chácara. Vamos gastar mais dinheiro e vamos fazer o que for preciso. Para quê? Ó Deus, faz-nos bem-sucedidos aqui, Senhor. Como? Em que sentido? Para quê? Para quê? Aí que está a diferença do que é o de Deus para o Satanás, oferecendo as glórias deste mundo. É para que nós sejamos enaltecidos pelos homens? Isso é Satanás. Então, há um sucesso que nós devemos ambicionar. É da vitória de Deus, da causa de Deus, para que as pessoas se convertam, para que mais e mais pessoas se convertam e sejam arrancadas dos falsos pastores, das falsas religiões, de uma vida destruída. E é nesse sentido que nós devemos orar. Deus, faz com que tudo aquilo que a gente toque a mão prospere e avance. Essa é a oração correta. E é isso que a gente está vendo em Davi. Deus abençoando Davi, cada batalha de Davi, Deus colocando a mão, para que o nome dele seja exaltado. Para que Deus também seja exaltado nas nossas vidas, por meio do nosso trabalho, onde nós estivermos, o nome dele seja exaltado, que as pessoas possam fazer como Saul, mesmo ímpias, endemoniadas, elas possam olhar e falar, Deus está com esse rapaz. Deus está com esse rapaz. É fato, é fato. Terceiro e último princípio, a inveja pode dar vantagem a demônios. Num dia, diz o texto que Saul teve inveja de Davi. O versículo, então, diz assim, ó, no dia seguinte, um demônio passou a infernizar Saul. 2 Coríntios declara assim, Paulo declara, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque o que também eu perdoei, se é que tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Muito se fala aí da atuação de Satanás na vida das pessoas, e de modo muitas vezes incorreto, do tipo, o demônio entrou na sua casa através... Olha a loucura, tem gente que fala assim, ó, como é que é? Tem uma mulher, esqueci o nome dela, que ela fala que a música tem a frequência, aí o demônio entra na sua vida quando você ouve a tal música. Nada a ver, tem nada a ver isso. É claro que a música tem lá o seu poder, não tem tanto assim não. Não tem tanto como muitos dizem aí. Tem sim a sua influência, não tem tanto. Tanto é que, por exemplo, como é que tem esqueci o nome, uma banda de pagode, acho que é pagode, que a música é de suicídio. E aí ele estava dizendo esses dias, né, que o povo está lá cantando a música de suicídio e todo alegre. Eita! E a música é de suicídio. Aí ele falou, é só você notar a letra que você nota, você vai perceber. A música é de suicídio, mas o povo está feliz cantando. O que mostra que na maioria das vezes faz sucesso porque tem um bom sample, uma boa melodia. O cara não está nem entendendo o que ele está falando ali, entendeu? Está nem entendendo. Igual esses dias mesmo, eu estava entrando estava acho que andando de bicicleta, lá nas Pedrinhas, aí eu parei num restaurante para tomar alguma coisa, e a mulher estava cantando uma música lá que fala, não sei se era de divórcio, de adultério, alguma coisa nesse sentido. Era aquela mulher que morreu, caiu de avião, como é o nome dela? Oh, Jesus, esqueci, famosíssima. É a Marília Mendonça. Era uma música de chifre, de separação, e ela lá, e eu olhei e eu notei que ela tinha um anel de aliança, e estava lá cantando, e não sei o que lá, vou meter o chifre do meu marido. Falei, gente, o povo é doido, né? Então essa é que é a verdade, muitas vezes o povo nem percebe que está cantando, então não é assim que o Satanás age, não. É desse jeito aqui, ó. Ele inveja, no outro dia um demônio passa a atormentá-lo. Paulo diz
Eu vou perdoar, porque do contrário, Satanás vai alcançar vantagem. Vantagem. Com certeza, os pecados é o que de fato nos atormentam, é o que de fato faz com que Satanás alcance vantagem sobre nós. E sem sombra de dúvidas, a inveja é algo que nós precisamos lidar o tempo inteiro, o tempo todo. A partir dali, diz o texto, Saul não enxergava mais Davi da maneira correta. É o que o texto diz. A inveja faz com que não enxerguemos as pessoas como elas de fato são. Nós sempre enxergamos o pior e inventamos, quando nem há algo tão ruim assim, nós criamos. A inveja faz isso. Ela de fato cega. O amor não cega, a inveja cega. A inveja cega. É interessante porque Saul está com medo de perder o reino. É engraçado porque quando Deus falou para ele, você vai ser o rei, ele não ficou com medo. Ele se escondeu atrás das bagagens. Ele não queria. Quando Deus falou, você vai ser rei, ele não quis. Agora que Deus diz, você não vai ser rei, agora ele quer. Agora ele quer. O que mostra que sempre foi alguém desobediente ao Senhor. E justamente por isso foi rejeitado. Sendo assim, meus irmãos, cabe a nós ter um coração como o de Davi, que se propõe a servir a Deus, que não coloca o sucesso como objetivo de existência. Isso já é ouvir os conselhos de Satanás. Mas entender que quando nós estamos com Deus, nós somos bem-sucedidos em tudo que a gente faz, até quando a gente morre na sarjeta, doente, como Lázaro morreu. Mendigo, sendo lambido por cachorro. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores sempre. Deus cuida de nós, Deus nos protege, Deus nos ama. Isso é verdade para com aqueles que são de fato povo de Deus. Vamos ficar de pé?